Boa tarde, presidente. Boa tarde a todos os funcionários e deputados aqui presentes. Dois temas me trazem à tribuna hoje, presidente. Primeiro, para falar da visita do nosso governador em exercício, Dornelles, e rapidamente falar algumas sugestões que nós apresentamos e que foi motivo de alguma polêmica hoje no encontro que nós tivemos na presidência da Casa. O primeiro, eu acho que quase a integralidade de parlamentares dessa Casa concordou e fez essa proposição, que é enxugar a máquina pública, diminuir as despesas, cortar secretarias e cargos em comissão, que representa um conjunto de medidas que, com uma certa eficiência, pode reduzir as despesas do Estado e fazer com que nós possamos voltar a ver uma luz no fim do túnel. A segunda sugestão nossa, presidente, também importante, foi pedir ao governo do Estado que tivesse critério, que tivesse responsabilidade ao enviar qualquer matéria a essa Casa ou realizar qualquer medida com a justificativa de reerguer as contas do Estado para tentar melhorar essa crise que nós estamos vivendo, mandar medidas para cá que prejudiquem categoricamente setores do empresarial do nosso Estado, que é o que nós vimos acontecer. É o setor empresarial, é o funcionalismo público, né? Tá aí os nossos servidores com toda a razão e com toda a justiça se manifestando e reclamando da postura do governo. Mas nós temos que pensar também na classe empresarial, que muitas vezes é injustiçada, que é vista de uma forma distorcida, perante inclusive a opinião pública, e muitas vezes o que nós vemos o governo fazer intensifica ainda mais isso, que passa a responsabilidade para os empresários de uma crise que eles não contribuíram para que se formasse. Então, acho que é uma questão que nós temos que debater. Primeiro, ter muito cuidado na nova política adotada no futuro de isenções fiscais, que nós pretendemos, com o apoio da Casa, interromper essas isenções num prazo de 2 anos. Eu concordo com essa medida, acho razoável, mas nós precisamos entender e nós precisamos ter muita responsabilidade, porque nós não estamos aqui, nós não somos pagos para ficar jogando para a galera, nós não estamos aqui também para ficar fazendo média com determinado setor, com determinado segmento. Nós precisamos disso eleitoralmente, mas a nossa responsabilidade é muito maior que isso. Nós estamos aqui para fazer conta, para trabalhar com fatos, para trabalhar com a verdade e para tomar decisões, doa quem doer, e assumir, e a gente tem que assumir a responsabilidade disso. Nós somos pagos para isso, nós estamos aqui para isso, nós fomos eleitos para ser representantes de todo o universo de Fluminense, e não de determinados setores. Então, nós precisamos ter maturidade de encarar esse tema com responsabilidade, discutir amplamente antes de tomar uma decisão precipitada. Eu acho justo, nós interrompemos durante 2 anos, que seja as isenções fiscais, mas nós temos que reconhecer que isso pode sim ser um equívoco, uma medida que nós vamos arriscar, porque não foi discutido amplamente isso aqui. É uma decisão que está sendo tomada mediante uma reunião política. Então, eu acho que isso precisaria ser mais debatido para que a gente possa evitar o sacrifício dos empresários que já vêm sofrendo com a alta carga tributária no nosso país e no nosso Estado, que vem sofrendo com a falta, com a infeliz falta da mão de obra, tendo que usar a mão de obra de outros locais. E muitas vezes os argumentos que se apresentam para que a gente possa cortar os incentivos fiscais, eles não são contundentes. Porque no momento em que foi concedida a isenção fiscal, foi prometido X empregos e os empregos não aconteceram. Primeiro, nós temos que entender
que no momento de implementação da indústria, da empresa, seja ela qual for, é normal, é natural que o índice de emprego seja maior, porque você está falando de construção, você está falando de empresas terceirizadas que fornecem materiais, que fornecem serviços, e é óbvio que a empregabilidade aumenta nesse período. E depois que a empresa está instalada e trabalhando, pouco dessa material humano que trabalhou na implementação da indústria, ele é aproveitado, porque precisa de pessoas que pensem, de pessoas que desenvolvam, precisam de pessoas que têm educação, que têm conhecimentos técnicos. Então é muito simples vir aqui jogar para a galera, fazer um discurso que agrada determinado segmento, mas não ter um comprometimento com a verdade. Então acho que isso é importante ser colocado aqui. Sou extremamente favorável a essa medida, mas com responsabilidade, com critério e com diálogo, para que a gente não possa dar um tiro no pé e no futuro a gente reconhecer o nosso erro, como fizemos no caso da aprovação de uma medida em que nós instituímos uma taxa para que o empresário pagasse trimestralmente, sem nenhuma discussão, sem um critério, e aí nós tivemos agora que reconhecer que erramos e ter que voltar atrás. Isso é vexatório para o parlamento que já teve o seu lugar hegemônico na história, que foi capital do país, que tivemos aqui nessas cadeiras diversas pessoas importantíssimas no cenário político, e nós vemos aqui decisões serem tomadas dessa forma, em nome de uma agenda imposta com o codinome crise. A crise existe, nós temos que reconhecer isso, mas nós precisamos ter muita cautela nas nossas decisões. O terceiro tema, presidente, que eu sugeri foi a política de privatização. Quando a gente fala em privatização, alguns deputados olham para a nossa cara como se a gente estivesse falando um palavrão, como se eu estivesse falando aqui alguma coisa que estivesse afetando a integridade da família desse parlamentar. Eu estou falando de uma coisa que nós podemos lançar mão, ora sim, ora não, para que a gente possa fazer política. É óbvio que a ideologia, como foi falado lá, ela deve ser respeitada. Tem pessoas que entendem que o estado mínimo é ruim ou é bom. Isso a gente tem que respeitar. Mas, no momento que nós estamos vivenciando, é importante nós relativizarmos as nossas máximas. Eu também tenho muitas convicções, eu também tenho muitas certezas, mas em determinados momentos essas certezas têm que ser postas em dúvida, até para eu poder amadurecer o meu raciocínio, até para que eu possa otimizar as minhas ideias, possa botar em prática coisas que eu, de repente, tinha preconceitos. Né? Então, eu acho que é importante a questão ideológica, mas nós temos que saber que nós estamos vivendo um momento muito delicado e que nós temos que, sim, relativizar, ceder determinados momentos para que a gente possa avançar. Eu acho que a política de privatização, ela não é de toda boa, porque nós temos modelos que não, de fato, que comprovadamente não funcionou, que não cumpriu o seu papel. Mas, de outro lado, presidente, nós temos modelos que, de forma categórica, prestou, serviu para que nós passássemos para um patamar de mais eficiência na prestação do serviço e que nós pudéssemos desafogar os caixas do nosso Estado. E nós sugerimos para que o governador Pezão, o governador Dornelles, o corpo técnico e econômico do nosso Estado pudesse elaborar estudos com o apoio desse parlamento, com o apoio de técnicos, com o apoio do setor empresarial, no sentido de enxergar novas possibilidades que venham nesse sentido, de privatizar sim, oferecer um serviço melhor, ganha a população, ganha o Estado, ganha o empresário. Eu não vejo isso como uma coisa negativa, eu não vejo isso como uma coisa que nós podemos pré-julgar. Eu acho que tudo depende do modelo que vai ser feito, da forma que vai ser feito, com quem vai ser feito e na ponta as pessoas serem beneficiadas, sobretudo os cidadãos fluminenses que estão sofridos aqui no nosso Estado. É importante a gente frisar, o setor empresarial está sendo enxergado como criminoso
quem mais emprega, quem mais gera desenvolvimento, quem mais gera renda, não pode ser rotulado dessa forma. É óbvio que nós temos os maus exemplos, que tem que ser combatido, que tem que ser perseguido, mas nós temos inúmeros bons exemplos que tem que ser, sim, incentivados, que tem que ser, sim, reconhecidos e que tem que ser, sim, aperfeiçoado, ajudado, fiscalizado, para que possa melhorar e prestar ainda serviços melhores e contribuir mais para o nosso Estado. Por fim, presidente, dizer da alegria do dia de hoje. Nós vivemos hoje o Dia Mundial da Juventude. É um dia muito importante. Eu sou presidente da Frente Parlamentar da Juventude aqui nessa casa e criei essa frente parlamentar para podermos debater assuntos pertinentes à juventude do nosso Estado, sobretudo 3 segmentos importantes. O primeiro, o debate de políticas públicas, de formação de políticas públicas, que hoje nós temos algumas, por exemplo, que são os CRJs, Centros de Referência da Juventude, que está em pleno funcionamento, que nós não podemos nos dar o luxo de deixar uma política social dessa estirpe retroagir. Nós precisamos, apesar da crise, avançar e fazer com que mais jovens sejam contemplados por programas dessa categoria. Não só jovens de comunidades carentes, jovens de comunidades com a participação da unidade de polícia pacificadora, mas também jovens que também estão cumprindo medidas socioeducativas, que com convênio com a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, vem percebendo aí esse atendimento especializado, um atendimento personificado, para que possa ter uma assistência social, para que possa ter uma vocação, e isso ser instrumentalizado pelo governo do Estado e pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social. Isso é um exemplo de uma política afirmativa, uma política positiva e uma política que vem dando certo no nosso Estado. A nossa frente parlamentar serve para discutir também a conexão do tema juventude com os demais setores do nosso Estado. Juventude e meio ambiente, juventude e segurança pública, juventude e educação, juventude e saúde, e etc. Juventude e cultura. Então, nós vamos ter aí à frente, ao longo desses anos que nos resta de mandato, vários debates importantes que vai unificar os temas para que a gente possa adequar a realidade da função do Estado, do que o Estado vem prestando em benefício da nossa juventude, garantindo direito, garantindo oportunidades, garantindo emprego, garantindo lugar de destaque na nossa sociedade, o protagonismo social que o jovem merece, mas também não permitindo que, em nome de uma crise, que em nome de qualquer tipo de situação, nós tenhamos perdas sociais a esses jovens. E, por fim, presidente, dizer que nossa frente parlamentar também tem uma função muito importante, que é, através do parlamento, implementar o Estatuto Estadual da Juventude, que é muito importante, que representa um tripé, onde nós precisamos entender, o Sistema Estadual de Juventude, que representa um tripé, que é composto pelo Estatuto Estadual da Juventude, pelo Fundo Estadual da Juventude, e pelo Conselho Estadual da Juventude. É um tripé que nós precisamos, de forma separada, discutir e garantir que ele seja aprovado aqui, para nós termos o nosso estatuto. E eu julgo o mais importante dentre os temas, o Fundo Estadual da Juventude, porque a partir do fundo nós garantimos que a juventude passa a ter garantia de investimento, passa a ter recursos próprios para poder desenvolver políticas públicas e financiar as suas ações. É óbvio que no momento de crise falar isso parece um pouco utópico, mas não deixa de ser no momento que nós ofertamos algumas sugestões para que a gente possa garantir mecanismo para que isso ocorra. Como, por exemplo, destinar, presidente, encerrando a minha fala, destinar parte do ICMS que nós arrecadamos com alguns tipos de droga que intoxicam nossa juventude, que fazem a nossa juventude ficar adoecida, como a bebida e o cigarro, e reverter esse imposto, essa taxa, esse tributo, para financiar ações
pertinentes e favoráveis à nossa juventude. Então, não podia deixar de falar desses temas. Queria agradecer aí por ter garantido o nosso tempo e excedido, agradecer a presidência a todos. Muito obrigado.